deixar um texto aqui rapidamente, que está em 2 Pedro, capítulo 3 e versos 1. 2 Pedro 3, versos 1. Eu vou ler o do 1 ao 5, depois o 8. Diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do vosso mandamento, como apóstolos do Senhor e Salvador. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, e que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. O verso 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Irmãos, através desse texto aqui, dessa passagem, a gente podemos aprender, né, e também entendermos o que Pedro ele estava querendo expressar para os seus futuros eleitores ali, futuros leitores, que ele estava dizendo sobre a vinda, né, aqui no último capítulo dessa segunda carta, sobre a vinda de Cristo. E ele expressa, irmão, através da palavra, que o mundo, né, daquela época, contemporâneo de Pedro, eles ignoravam essa vinda de Cristo. E eles alegavam assim: aonde está, né, a promessa da sua vinda? Ou seja, aquelas pessoas que viviam, né, aquelas pessoas incrédulas, aquelas pessoas que não temiam a Deus na época, eles ficavam duvidosos acerca daquilo que os apóstolos estavam pregando, sobre a vinda de Jesus, e também sobre, né, não só a vinda, mas como Jesus tinha vindo já à terra, e ele era o Messias, o enviado. E essas pessoas, irmãos, elas ignoravam, elas escarneciam, elas zombavam. Por quê, irmãos? Porque a palavra nos diz aqui que eles ouviam isso na época deles, e nós também, irmãos, hoje, muito mais ainda, de uma forma muito mais crescente, as pessoas zombam e escarnecem. Por quê? Porque já se passaram muito tempo. Passaram-se 2000 anos, 20 séculos. Então, quando nós olhamos, aquela frase, irmãos, Jesus está voltando, parece assim que soa até como uma piada, né, hoje. Quando se fala que Jesus está voltando, parece assim que é uma brincadeira, irmãos. As pessoas não creem, não acreditam nessa frase. E aqui no tempo de Pedro, esses escarnecedores, quando ele falava que Jesus, né, a volta do Senhor, a volta de Jesus também estava iminente e próxima, é certo que eles também não sabiam, né, que ainda passaria muito tempo além deles, dessa geração e outras gerações que viriam, mas mesmo assim, irmãos, o fato é que eles zombavam. Irmãos, parece assim que está no coração do homem, zombar, está no coração do homem, essa rejeição, irmãos, deliberada, né, sobre a pessoa e o nome de Cristo. E hoje, irmãos, além de não ser diferente, hoje é pior ainda. A zombaria é generalizada, irmãos. A zombaria assim, é uma afronta, é um escarnecimento completo, a ponto de fazerem chacota, a ponto de fazerem teatros escarnecedores, né, com a pessoa de Cristo, a ponto de colocarem Jesus no meio de um carnaval, a ponto de falarem que Jesus é gay. Irmãos, existe em cada blasfêmia, cada coisa assim horrenda que fazem com o nome do Senhor, com a pessoa, com a figura de Cristo. E nessa época aqui, e não só Pedro, mas Paulo fala, né, e outros apóstolos, João, né, afirma também, sobre essas pessoas que eram escarnecedores na época deles. E nessa época de hoje, elas zombam também. Por quê? Hoje é pior ainda, irmãos. Porque quando a gente fala que Jesus está voltando, acontece o seguinte, irmãos, as pessoas pensam assim: nossa, mas faz 2000 anos, né, que já fala que esse Jesus vai voltar. E ninguém acredita. Parece que ninguém se importa com isso, com a vinda de Cristo. As pessoas querem viver o momento,
As pessoas estão saindo de uma pandemia, né? A maioria dos países, das nações, está meio que praticamente saindo dessa pandemia. E o momento agora é curtir a vida. Eu não viajei, vou viajar. Eu não fiz isso, eu vou fazer. Eu não fui para os bailes, para os barzinhos, agora eu vou fazer mais ainda. Então, parece assim que está voltando, né, aquele movimento, né, mundano, aquele movimento anti-Deus, ante as coisas de Deus, e está ganhando força cada vez mais. Só que no versículo 8 diz que um dia representa 1000 anos, e 1000 anos representa um dia, não para nós, mas para Deus. Se nós olharmos, irmãos, na perspectiva desse versículo 8, se um dia representa 1000 anos, 2000 anos representa 2 dias. Na ótica de Deus, não passou 2000 anos da vinda de Cristo, até a morte e até agora, nesse momento da primeira vinda, até hoje, passou-se 2000 anos. Mas na matemática do homem, passou 2000 anos. Mas na matemática divina, passou 2 dias. Você está entendendo? Está entendendo, né? Até a criança está entendendo. Então, na ótica de Deus, passou 2 dias. 48 horas. É claro que Deus não tem tempo. Agora veja bem. Então, irmãos, no meio dos escarnecedores, parece que Jesus nunca vai voltar. Porque faz 2000 anos que eles ouvem isso. Só que, irmãos, na ótica divina, o tempo passou-se rápido. E o tempo é breve e é rápido. Então, na ótica divina, irmãos, passou-se 2 dias, se nós pudéssemos fazer essa matemática literalmente. Na perspectiva de Pedro, são 2 dias só. Então, o que é 2 dias para nós? Nada, é rápido. Então, na ótica divina, irmãos, não passou-se 2000 anos. Mas na ótica humana, as pessoas assim, mas está demorando, né? Nossa, mas já ouvi tanto esse negócio de Jesus, já ouvi tanto que esse Jesus vai voltar, e que Jesus vai vir buscar a igreja dele, irmãos. Mas nós que temos a confiança na vinda do Senhor, está passando rápido. E está bem breve, irmãos. E pelo andar da carruagem, como diz aí um adágio, um provérbio, né? Estamos mais próximos, irmãos, do que nunca, da volta do Senhor. Então, irmãos, os escarnecedores não acreditam, mas a igreja de Deus, irmãos, que somos nós, estamos aqui porque nós acreditamos que o Senhor virá buscar a sua igreja. E a vinda do Senhor, irmãos, não está mais longe não, ela está bem próxima agora. Então, irmãos, que nós possamos ficar firmes, que nós possamos, irmãos, buscarmos o Senhor e possamos nos confiarmos no Senhor e acreditarmos, irmãos, que a vinda do Senhor, irmãos, não vai ficar para próximas gerações, não. Ela pode ser na nossa geração. Irmãos, se nós olharmos o contexto da terra, o contexto da humanidade, desse sistema aqui, irmãos, globalizado, a vinda do Senhor, ela pode acontecer sim, irmãos, na nossa geração. Ela pode vir, irmãos, o arrebatamento da igreja, ele pode estar bem nítido, irmão, que pode acontecer a qualquer momento. Nós falávamos isso ontem aqui no estudo bíblico, eu estou dando a aula sobre isso, sobre o princípio das dores, né, baseado em Mateus 24, do 1 ao 15, né? Então eu estou dando esse trabalho, esse estudo sobre aquilo que precede, irmãos, o arrebatamento, aquilo que precede a ressurreição dos mortos, aquilo que precede a vinda de Cristo. E nós estamos falando muito sobre isso aqui. Então, irmãos, e só fazemos, não precisa ser nenhum matemático, não precisa conhecer muita aritmética para saber que Jesus está sim, irmãos, bem próximo de vir buscar a sua igreja. E nós, irmãos, somos a igreja do Senhor, e temos que estar preparada. A noiva, irmãos, tem que estar preparada para a vinda do Senhor. Amém? Que nós possamos saber, irmãos, que o mundo pode achar que passou 2000 anos, mas na matemática de Deus passou-se só 2 dias. E se nós olharmos desde Adão e Eva até agora, passou-se 6 dias só. Porque são 6.000 anos desde a criação do homem, não da terra. A terra é outra história. A criação do homem é uma coisa, a terra é outra história. Desde a criação do homem, irmãos, até agora foram 6.000 anos corridos, segundo a matemática dos judeus.
dos hebreus. Então, que nós possamos, irmãos, saber que se passou 6.000 anos, para Deus passou só 6 dias. Não deu uma semana ainda diante dos olhos de Deus. Então, que nós possamos ficar firmes. Amém? E Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos.